Jeremias 25, de 1 a 11. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Quando Nabucodonosor assumiu o reinado da Babilônia, Deus manda Jeremias proferir essa palavra profética. Verso 2: a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vô-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Desde o ano 13 até o ano 23, são quantos anos? 10 anos, profetizando da parte de Deus, para o povo, para as autoridades, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto e em assobio e em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz de folguedo. Diga: voz de folguedo, voz de festa. Farei perecer entre eles a voz de folguedo e a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, o som das mós. Diga: som das mós. Barulho das fábricas funcionando. E a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Amados, uma das finalidades pela qual o Senhor nos deu a Bíblia Sagrada, inspirando homens ao longo de toda a história da humanidade, para fazer relatos e registros históricos daquilo que foi a experiência de homens, mulheres, cidades, povos, nações, com o Deus vivo, é para que nós sejamos e estejamos alertas a respeito do contexto, daquilo que estamos vivendo, daquilo que podemos vir a viver, de maneira que, olhando para o passado, conhecendo os erros que foram cometidos, as consequências que foram vividas, não venhamos nós também a sofrer os mesmos danos que aqueles que, por não terem obedecido, por causa da desobediência e da desonra daqueles do passado, igualmente não venhamos nós a passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas circunstâncias. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer é ter intimidade. Conhecer é ter intimidade com aquilo que é a verdade. Conhecer não é meramente saber. Conhecer é saber e colocar na sua vida para ter aquilo como uma prática. Oséias capítulo 4, versículo 6. Deus usa o profeta para dizer: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
Deus não diz: o meu povo foi destruído por falta de aviso, mas por falta de conhecimento. Porque Deus mandou muitos profetas, como Oséias, que vai casar com uma prostituta, vai ter filhos com ela. E isto se fará como um ato profético de Deus, para dizer: assim como é com esse profeta, que casa com essa prostituta e tem filhos, assim sou eu, e você, Judá, e você, Israel, na sua relação comigo. Eu fiz uma aliança com você, mas você se prostituiu. Você se demandou para outros deuses. Você se encheu de carnalidade, de sensualidade, de sensualismo. Você passou a viver no conforto das coisas que foram consequência da bênção que eu te dei, por você ter andado na minha direção, por você ter me honrado, mas você se esqueceu de mim, e você experimentou aquilo que eu disse que não deveria, porque me desonra. Deus usou Oséias para profetizar da infidelidade do povo lá na nação do norte, chamada Israel. Aquelas 10 tribos que, quando Roboão, na sua atitude tola, decide agir como um déspota, sem sabedoria alguma, ouvindo o conselho daqueles que foram criados com ele, em vez de dar ouvidos aos conselhos do seu pai, que era ninguém menos que Salomão. E a nação de Israel, que eram 12 tribos, são divididas: 10 para o norte, permanece com o nome de Israel, 2 ficam com ele no sul, chamada Judá. Agora lá na nação do norte, muitos são os profetas que Deus enviou para chamar a atenção daqueles reis iníquos, ímpios, e o povo que se afastou de Deus. Agora o Senhor está usando Oséias e alertando. Mas o povo de Israel, das 10 tribos, a nação do norte, não deu ouvidos. E a despeito de tantos avisos que Deus deu através dos profetas, faltou conhecimento para o povo. Por favor, meu irmão, eu quero marcar você para que você lembre da palavra de Deus. Procure alguém próximo de você e diga: não basta saber, tem que ter conhecimento, tem que viver o que sabe. Mas tragédia das tragédias é que hoje em dia tem-se o que aqueles povos não tinham. Você pode imaginar. Hoje em dia uma notícia, ela voa na velocidade da internet. E chega nas nossas casas, e chega nas nossas mãos, praticamente, se não, em tempo real. Lá na cidadezinha onde eu fui criado, que na época não era nem cidade, era uma vila, um vilarejo, com algumas, talvez umas 5, 7 mil pessoas, famílias. Quando morria alguém, a gente sabia. Porque quando alguém morria, alguém da família, alguém da vizinhança, corria na igreja católica e avisava o padre, corria na igreja batista, avisava o pastor. E a igreja batista central de Italva, que era de um lado do rio, e a igreja católica, que era do outro lado do rio, que ficava nas extremidades daquele lugar, tocavam os seus sinos. E dependendo da badalada, a gente sabia: não é festa, é morte. Alguém morreu. E próximo dali da igreja católica, assim como próximo lá da igreja batista, todo mundo ficava sabendo quem foi que morreu. Porque tanto na igreja católica como na igreja batista tinha um sistema de comunicação por alto-falante. Tinha um alto-falante que ficava lá em cima no telhado da igreja católica e da igreja batista. E então alguém da igreja, tanto de uma quanto de outra, colocava uma música fúnebre. E todo mundo tinha certeza: de fato alguém morreu. Em determinado momento, o locutor pegava o microfone e dizia: aqui é o sistema de rádio, aqui é o sistema de comunicação da Igreja Batista Central de Italva. Queremos comunicar à nossa comunidade que faleceu senhor fulano de tal. Podia ser membro da igreja, podia não ser, era alguém da comunidade. E aí aqueles mais próximos sabiam, e você já deve ter ouvido falar, que notícia ruim corre igual fogo em Campina Seca. Era alguém está ouvindo
ao alcance do som daquele alto-falante. Ouviu, questão de alguns minutos, aqueles que moram mais distantes já saberem também que morreu e quem foi que morreu. Notícia ruim, caminha rápido. Mas também novidade. Em lugar de interior, aconteceu alguma coisa. A notícia corre de boca em boca. E como corre rápido, irmão? Não é tão rápido quanto o WhatsApp, mas é muito rápido. Aliás, o sistema de fofoca é um sistema terrível, né? Como é rápido. Naqueles tempos de Oséias não tinha alto-falante. Naquele tempo não havia recursos de projeção da voz. Oséias, ele se reunia nas praças, ele ia nos ambientes públicos, ele ia onde estavam as autoridades da cidade e ele proferia a plenos pulmões a palavra que Deus ordenara, assim como todos os outros profetas antes dele. E a palavra do Senhor, ela era transmitida. E ele não apenas o fazia num ponto, mas em tantos lugares, quantos pudessem tomar conhecimento, de modo que não havia quem ficasse sem ser avisado. Mas eles não deram ouvidos. E o que aconteceu é que em 722 a.C., os assírios destroem, arrasam com a nação do norte. Matam milhares e milhares da nação do norte. Uma verdadeira carnificina. Muitos levados cativos, escravos. Dentre eles, a menina que foi para a casa de Naamã, o general assírio. Que você conhece a história. Ah, irmãos, enquanto isso, a nação do sul, Judá, estava lá, com vozes de folguedo, com vozes de alegria, com voz do esposo, com a voz da esposa, ou seja, usufruindo das bênçãos dos relacionamentos sociais e afetivos e familiares. Vivendo a alegria das experiências sociais, das festas. Enquanto isso, lá em Judá, as fábricas funcionavam, as empresas estavam a pleno vapor. É o que ele quer dizer com o som das mós. Mó é moenda, que fazia o cereal virar pó, que era a farinha, era o trigo, era a cevada, o centeio, e que era comercializado, que virava pão, que virava alimento nas casas. Havia vida cotidiana com expressões de alegria e de festa. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ah, o que está acontecendo lá na nação do norte? Sei lá na nação do norte. Mas lá em Judá, Deus está levantando muitos profetas e chamando a atenção do povo, e chamando a atenção do povo, e chamando a atenção do povo. E o povo não está dando ouvido. Agora Deus está usando Jeremias para anunciar o que vai acontecer. Vocês não me deram ouvidos. Ouça bem, primeiro Deus manda os profetas para dizerem: acordem, tomem uma posição diferente antes que aconteça, porque senão vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, nem toda profecia é para ser cumprida, mas para ser anúncio do que virá, se não houver uma tomada de posição para corrigir o que está errado. Como o pai que chega para o filho e diz: não faça isso, porque senão vai acontecer isso, isso e isso de errado. O pai não está querendo que aconteça, o pai está avisando para não acontecer. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios 27:12, o avisado vê o mal, se esconde. O tolo paga para ver e sofre as consequências. Se eu for perguntar aqui quantos aqui o pai já falou: faça isso, não faça aquilo, porque aquilo ali vai levar a algo ruim, mas fez errado. Vamos lá, só eu? Só todo mundo, né? Um dia desobedeceu o pai, desobedeceu a mãe e a consequência veio. Nem toda profecia é para ser cumprida nas consequências maléficas que ela anuncia, mas é para alertar, para que não venha a acontecer. Agora Deus está dizendo: acabou o tempo. Eu quero te perguntar, além de ouvir desse púlpito aqui,
Alguma vez você ouviu Deus usar outras pessoas para dizer: o tempo está acabando, acorda, igreja? Você se lembra de ter ouvido isso? Amados, o Senhor tem sido afrontado nessa nação há muito tempo. O Senhor tem sido desonrado nessa nação há muito tempo. E não é com outra religião qualquer que diz ser monoteísta e ter o mesmo Deus que nós, tendo uma diferença de nome, são com os cristãos. Aqueles que temos a Bíblia, porque todos aqueles que saem daqui e trazendo daqui qualquer referência para aquilo que chamam de seu livro santo, como é que é o nome? Não é pirata, é plágio, não é plágio, é réplica. Não é original. O original é esse aqui, Bíblia Sagrada. Pode chamar do que quiser. Pode ser sagrado para quem quer queira. Mas é esse aqui. E essa nação disse que é cristã. Mas essa nação que disse que é cristã, viu sem nenhuma dificuldade, aceitando. Por que aceitou? Porque vem tendo seus escrúpulos morais, espirituais, destruídos, carcomidos, corroídos ao longo de décadas, para fazer aceitar, sem confronto, sem dificuldade, sem asco, aquilo que acabou se tornando abjeto, vergonhoso e escancarado nessa nação, a ponto de vermos aquilo que já era o culto da carne, do sensualismo, da vergonha moral chamada carnaval, a festa da carne. Alguém travestido de Satanás, arrastar pelos cabelos alguém travestido de Jesus e arrastá-lo pelo asfalto, humilhando, sem que ninguém tomasse qualquer providência, para que não tivesse permitido isso acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, idolatria é pecado, amém? Você crê nisso? Sim ou não? Mas se uma determinada imagem de uma determinada corrente cristã é tida como consagrada e tida como ícone de representação desta doutrina, desta religião cristã, que é o catolicismo, e vem esta imagem que está associada ao sagrado para a religião cristã, catolicismo, ser pega por alguém que se autoproclama artista, que é reconhecido por outros como artista, e entra nu em um lugar, carregando essa imagem, cobrindo as suas partes pudendas, e ajoelha-se, colocando entre o corpo e ela um ralador, e a rala até ela virar pó, e tem isso como sendo um ato cultural, cuja mensagem é muito clara. O cristianismo tem que ser reduzido a pó, porque isso não presta para nada. Tem que ser envergonhado. E ninguém fez nada. Mas hoje, se chamar de ladrão e de criminoso quem foi condenado em 3 instâncias por 19 juízes, tem suas redes sociais caladas. Não importa se é um deputado federal ou um senador. Quando a Constituição brasileira diz que todo brasileiro tem o direito de manifestar o seu pensamento. Todo quem? Que está de que lado? Achincalhar o cristianismo. Levar à vergonha a imagem do cristianismo. Seja protestante, evangélico, católico. Cristianismo. Pode? Por que não fazem isso com o Alcorão e com Alá?
e com Maomé. Porque não são eles no Brasil que causam dificuldade e empecilho para que essa desgraça se estabeleça na nossa sociedade. Ah, irmãos, vocês estão pensando que é só uma questão de ideologia política? Eu estudei com colegas no seminário do Sul, que hoje não são homens de Deus. São homens que vestem um paramento, sobem o púlpito para pregar nas igrejas que lhes confiaram o poder para fazê-lo, para pregar um Jesus Cristo socialista, que veio a esse mundo tão somente para livrar o pobre de ser massacrado pelo rico. É esse o evangelho que está sendo pregado. Não acreditam nas manifestações espirituais, não acreditam na ação do Espírito Santo. A verdade da prática da sua fala é que o Espírito Santo não é nada diferente do que os testemunhos de Jeová acreditam, apenas uma força. Ainda que não o digam assim. Não há santidade. Deus é Deus do amor. Deus é Deus da aceitação. Deus é Deus do acolhimento. Jesus morreu de braços abertos para acolher a todos. Venham como estão. Jesus não é julgador. Ele mesmo disse, eu não vim para julgar. Ele não veio, mas ele já veio. E ele não desautorizou nenhuma das suas palavras, princípios e valores eternos que foram estabelecidos e permanecem até hoje naquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada, que estão no Antigo Testamento, a não ser aquelas que são leis cerimoniais, que eram relacionadas apenas ao judaísmo e que apontavam para ele, Jesus. E o que é que a gente tem visto? As coisas que ofendem, denigrem a imagem do cristianismo. Denigrem a imagem do Cristo. A artista gay que vai para o microfone para xingar, falar palavrões e dizer que Jesus Cristo é e usa o termo adjetivo pejorativo para o cristianismo, que para eles também o é. Dizer que Jesus Cristo é bicha sim. E nada se fez. Onde estava a presidência da Convenção Batista Brasileira? Onde estava a liderança da Convenção das Assembleias de Deus? Onde estava a Convenção das Igrejas Presbiterianas do Brasil? Onde estavam os cristãos da Igreja Católica, os arcebispos? Ninguém fez nada. É liberdade de expressão? E pela liberdade de expressão pode-se corromper valores. Só não pode chamar ladrão de ladrão. Só não pode chamar ditador de toga de ditador de toga. Só não pode dizer que teve corrupção. Irmãos, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Judá não estava vendo o que estava acontecendo com Israel. Não viu os assírios entrarem lá e destruírem tudo. Primeiro eles entraram e dominaram e fizeram Israel se tornar um país subjugado ao poder deles. Colocou lá no lugar do rei que tinha, depuseram e colocaram um rei fantoche, que obedecia aos assírios. Até o dia que esse rei achou que, peraí, não, eu posso. E os assírios vieram e arrebentaram com tudo. Judá está vendo tudo isso, mas não é com eles. O nosso Deus é nosso Deus, não é o Deus deles lá. Eles lá tinham Baal. Sim, eles tinham Baal, mas tinha uma quantidade imensa de homens e mulheres tementes a Deus lá. Estavam fazendo o quê? E aqui em Judá, o que está acontecendo? Eles estão indo para a festa. Eles estão fazendo um churrasco no fim de semana. Ah, tem jogo da seleção brasileira.
Imagina, eu já trabalho tanto, chegar em casa, peraí, eu não posso assistir o jogo da seleção brasileira? Peraí, não, quer saber? Eu vou trocar de igreja, porque esse pastor aí já chegou ao limite. Aí é o cúmulo do fundamentalismo. Você está numa igreja que diz que é cristã, que quer ser cristão autêntico, que não aceita aborto, não aceita liberação de drogas, não aceita toda essa sujeira que se está preconizando para o futuro. Você está fazendo o que nessa igreja se você pensa diferente? Se a aliança que você fez com Deus e a igreja não condiz mais com o que você pensa, está fazendo o quê? Ficando para ser um agente de Satanás? Para contaminar outros? A mão de Deus será sobre você. E você que está se permitindo ser contaminado, a mão de Deus será sobre você. Porque esse papinho de que Deus é amor, e Ele ama, e está tudo bem, se eu pecar é só confessar, pedir perdão, Jesus já morreu, pagou, vai pagar o preço. Porque o que me honra, honrarei, diz o Senhor, mas o que me desprezar será desmerecido. Judá não deu ouvido, irmãos. Judá estava lá, é jogo do Brasil? Opa! Não, só para o jogo. Vou assistir no canal de TV tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que todo o problema se resume naquele canal de televisão desgraçado? Não. Aquilo é só um instrumento de propagação da desgraça. Desgraça é o quê? O futebol, pastor? Não, não é o futebol. É o que você vai fazer. Ser desgraça com a sua atitude. Que nós somos igreja. É a igreja de Jesus, a última fronteira que Satanás tem que vencer para estabelecer o reino dele. Você diz que você está clamando a Deus, que você não quer essas coisas para o futuro, mas você está fazendo o quê? Você desliga a televisão, se você não pode ir para uma manifestação, porque não pode, não é porque você não tem condição, você tem. É porque você não pode. Você não dobra o seu joelho para orar e clamar a Deus. 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, é que eu vou então ouvir do céu. Vou perdoar os pecados. Eu vou sarar a terra. Meu irmão, minha irmã, você está fazendo igual os moradores de Judá? Eu quero te perguntar, quem é que ganha se a seleção brasileira ganhar o campeonato? A Copa do Mundo. O Brasil ganha o quê? Nada. Entra quanto no teu bolso, final do mês? Porque o Brasil, seleção brasileira, se tornou campeã mundial. Ganha quanto a mais? Seu patrão vai te dar quanto de bônus? Nada. E se perder, ele vai tirar quanto do teu salário? Também nada. Então ganhar a Copa do Mundo é bom para quem? Para jogador e comissão técnica. Se eles ganharem, ganharam. E você e eu somos otários. Vendidos aos nossos sentimentos. Manipulados por aqueles que têm usado de neurolinguística e todos os recursos de comunicação e marketing para nos tornar consumidores do lixo, nos tornando insensíveis à voz do Espírito Santo, relativizando o sagrado, relativizando o que é verdadeiro, relativizando os princípios e valores da palavra de Deus, na famosa frase, eu não acho que é bem assim. Não é assim também. Não é bem desse jeito. Porque é isso que essa gente aqui estava fazendo, meu irmão, minha irmã. E farei perecer entre eles a voz de foguedo. Meu irmão, minha irmã, você acha que não tinha igreja evangélica lá na Nicarágua? Na Venezuela? Você acha que não tinha igreja evangélica? Igreja cristã? Igreja católica? Na Argentina? E hoje só falta ter as pessoas irem com um carrinho de mão cheio de nota de dinheiro na padaria para comprar um pão. Talvez você não tenha vivido isso por ser mais jovem. Mas eu vivi um tempo nessa nação e que de um mês para o outro o dinheiro perdia 80% do seu valor. Quem viveu isso aqui, levanta o braço, por favor. Isso é nada perto do que está por vir, meu irmão, minha irmã. Nada! Porque nós vivíamos aquela desgraça de realidade social, mas nós ainda tínhamos liberdade.
Os pastores ainda podiam subir ao púlpito e pregar a palavra de Deus. Os pastores podem subir o púlpito hoje na Nicarágua, podem subir o púlpito hoje numa Venezuela, numa Colômbia, para pregar a palavra de Deus, meu irmão. Qual é o evangelho que está sendo pregado lá? Você está pensando que isso aqui é discussão política, meu irmão? Que isso aqui tem a ver com o presidente da república? Que eu estou aqui fazendo papel de agente? Essa coisa nunca aconteceu, nunca foi isso aqui. E eu não estou sofrendo nada diferente do que os profetas do passado sofreram. Jeremias foi espancado, Jeremias foi preso. Você anda um pouquinho. Você vai lá para o capítulo 26, um capítulo depois do que acabamos de ler. Olha lá no versículo 10. Versículo 8. No capítulo 26, e sucedeu que acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo dizendo, certamente morrerás, até profetas. Sabe por quê? Porque profeta é aquele que fala em nome de Deus. Não significa dizer que eram homens que falavam em nome de Deus, eram homens que falavam no nome de Deus. Como tem muitos pastores hoje aí, e muitos padres hoje aí, que são os profetas desse tempo, transmitindo uma mensagem adulterada, inverídica, como sendo de Deus. Pegaram em Jeremias, dizendo, você vai morrer, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Sabe o que disseram? Disseram assim, porque você falou que o Brasil vai se tornar igual a Venezuela, suas redes sociais, ó, acabou, cancelado. Prende ele, bota a tornozeleira nele. E se ele falar, é antidemocrático, é um atentado contra a democracia. Você não está vendo o que está acontecendo, meu irmão, minha irmã? Você acha que quanto tempo mais vai levar para que você, papai, para que você, mamãe, perca a autoridade sobre os teus filhos? Você está achando que isso aqui é brincadeira? Isso é exagero de um pastor que já perdeu o equilíbrio? Saiba você que dentro das Forças Armadas tem gente que tem essa ideologia e não é piaba não, é tubarão. Gente que está lá, que fez juramento de dar vida pela pátria, mas hoje é mentira isso. Estão lá pensando que posição poderão ocupar em determinado governo. E a gente está batendo palma para os caras correrem atrás de uma bola e ganharem. E a gente, uhul! E a gente vibra, e a gente chora, se perde. E a gente não está chorando aos pés do Senhor pelo que nós estamos perdendo. O pastor está usando a Bíblia, torcendo a palavra de Deus. Em vez de pregar Jesus, em vez de pregar amor. É isso que esses que estão a serviço de Satanás querem que você pense. E que eu faça. Mas Jeremias fez e deu no que deu. Eu não sou pastor de uma igreja de milhares, como André Valadão. E o que aconteceu com André Valadão? Ele é pastor da igrejinha, primeira igreja batista em Belfor Roxo. Ele é pastor de uma igreja que tem filial nos Estados Unidos, com milhares de pessoas. Aconteceu o que com ele, meu irmão? E pelo quê? Ele desviou dinheiro da igreja? Ele foi acusado de ter abusado de irmã? O que foi que aconteceu com ele? Você tem ouvido falar dele? Tem visto postagens dele mais, irmãos? O que ele anda falando nos stories dele? Postativo do jeito que ele sempre foi? O que você tem visto? Há quanto tempo você acredita que vai levar para chegar em você? Você conhece a história, meu irmão? Conhece, minha irmã? Você sabe como é que as coisas se deram em 1940? Você sabe como é que chegaram a dizimar milhões de judeus? E você sabe onde foi que isso aconteceu? Não foi num país subdesenvolvido, não. Foi numa Alemanha, país de primeiro mundo. Você sabe quem foi que desenvolveu a bomba atômica, meu irmão? Você acha que foi um cientista americano? Você precisa conhecer a história. Quem desenvolveu a bomba atômica foi um alemão que fugiu do nazismo.
O que será que vai acontecer com essa nação, meu irmão, minha irmã? A depender de você. Eu fiquei indignado essa semana. Eu tive um problema sério para resolver com o meu banco. Eu tinha que fazer um determinado pagamento. E se eu não fizesse aquele pagamento, eu ia ter um sério prejuízo. E quando eu fui fazer o pagamento, deu um problema no Pix. Por alguma razão, o sistema diminuiu o meu limite. Aí eu fui lá e aumentei meu limite. Eu estou aqui usando minha senha, todo o sistema. Entre 24 e 48 horas para esse limite entrar. Eu preciso resolver isso agora. Eu estou com dinheiro, eu preciso pagar, senão eu vou ter problema. Ligo para a agência. Não tinha ninguém para atender. Eu estou falando isso de manhã. 11 horas da manhã. Que horas foi o jogo do Brasil? Na terça-feira? Segunda ou terça-feira? Foi que hora? Que horas foi? 1h. 11 horas da manhã. Ninguém atendia mais no banco. No dia seguinte, a minha gerente mandou uma mensagem para mim. Ô pastor, tudo bem? O senhor entrou em contato comigo? O senhor me desculpe, porque o telefone que eu tenho, esse daqui é corporativo, ou seja, de uso para a empresa. E ontem a gente saiu mais cedo porque teve jogo do Brasil. O Brasil parou. Deixa eu te falar o que aconteceu em 2000. Era janeiro. Virada do ano. Eu estou sozinho aqui na minha sala. Eu morava aqui no apartamento da igreja. Eu era solteiro. Eu recebo pego minhas correspondências, vou dar atenção. Era um dia de sábado. Eu vou ler, vou colocar em ordem em dia, a minha correspondência. E dentro das correspondências, eu recebo uma correspondência de, na época, senador. Não me lembro agora se ele era senador, se era deputado federal. Crivella. E era uma correspondência do Crivella, que na época não lembro se era deputado federal ou senador, acho que era deputado federal. Acho que é deputado federal. Dizendo, no final do ano legislativo, no apagar das luzes, quando já quase ninguém estava em Brasília, eu tomei conhecimento de que iriam fazer passar o PLC 122, Projeto de Lei Complementar 122. Mas reuni alguns outros deputados também, e nós conseguimos barrar, e não foi colocada em votação. Entretanto, você, meu irmão pastor, eu estou falando com as minhas palavras, mas era isso a tônica. Você, meu irmão pastor, dê conhecimento à igreja e avise aos outros demais pastores para que estejam orando, porque tentaram fazer passar esse projeto de lei, que se passa viraria lei. Você sabe o que era o projeto de lei 122? A primeira investida gravíssima da comunidade LGBT nesse país, para, entre outras coisas, tornar lei o casamento homossexual. E eu ia ter problema como pastor se levantasse alguém, membro da igreja, que dissesse agora, estou aqui, mas eu sou homossexual, sou membro dessa igreja e eu quero que o senhor faça o meu casamento. Eu dissesse, não vou fazer. Eu estaria incorrendo num crime. E a igreja também. E sabe quando é que tentaram fazer isso? No apagar das luzes do ano legislativo. Quando os deputados estão voltando para casa. Você sabe o que está acontecendo agora lá em Brasília, meu irmão, minha irmã? Ou você só assiste Globo, CNN e Band? Você sabe o que estão tentando fazer agora lá em Brasília? Eu quero te perguntar. Você sabe o que está acontecendo lá? Eu vou dizer para você o que está acontecendo, meu irmão. Há um projeto diabólico, satânico, há mais de 40 anos, caminhando para ter o seu desfecho, para tornar essa nação escrava de uma ideologia que desgraçou todos os países e todos os povos onde ela conseguiu vencer. Você já foi? Quem aqui é pai que tem filho em faculdade pública? Tem algum aqui? Mais algum? Você já foi lá, meu irmão, na faculdade lá? Foi? Você pode ficar em pé? Se importa?
Quando você chegou lá, nas vezes que você foi lá, você se sentiu feliz? Sentiu como cidadão, como brasileiro? Meu Deus, que beleza, olha que faculdade, tudo limpinho, tudo arrumado. Olha esse campus universitário, olha as instalações onde a minha filha estuda. Você se sentiu assim lá, meu filho? Pode dar o microfone para ele ali? Cadê o pessoal do som aqui embaixo? Meu líder, não tem você. Ah, já foi. Não me senti assim não, pastor. Por que não, meu filho? Muita pichação, campos sujos. Tive até uma informação com o senhor. Bota o som para eu ouvir aqui, querido. Não sei se está saindo aí para vocês ouvirem. Não está saindo para lugar nenhum. Fala de novo. Não me senti não, pastor. O campus todo sujo. Está saindo agora? Está saindo. Bota mais som, filho, por favor. Pode falar. Não me senti, pastor. O campus todo sujo, pichado. Eu, a minha filha e um amigo dela que estávamos lá para poder visitar o campus, né? Tivemos informações com uma pessoa que trabalhava lá há mais de 40 anos, né, que nós ficamos conversando, que era para a gente poder ter cuidado, porque a ideologia socialista imperava lá dentro, entendeu? Para a gente ter discernimento, calma com o que falar, nos seus posicionamentos e tudo. Tem problema com droga lá, meu irmão? Com certeza, com certeza. Venda de droga dentro do campus universitário, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu não vi, pastor. Eu não vi, porque quando nós chegamos lá, foi um período de férias, entendeu? Ainda não tinha iniciado o ano letivo. Mas as paredes são assim, limpinhas? Duvido. Como é que são? Tudo maltratado, pichado. Tudo pichado. Tem também imagens de cannabis sativa. Da folha propaganda. Da propaganda. De droga. Com certeza. Tem que destruir para dominar. E você sabe por que conseguiu tudo isso, que chegaram até isso? Sabe por quê? Porque crente vê novela, mas não lê Bíblia. É pecado ver novela? Se você não lê Bíblia, é. Sabe por quê? Porque você vai ser influenciado por aquilo que ali não é meramente uma trama ficcional. Não. É uma trama ficcional com a intenção de destruir os escrúpulos cristãos, judaico-cristãos, os princípios judaico-cristãos de honradez, de casamento santo, de pureza e inocência da criança e do adolescente, de virgindade até o casamento, de honradez. É uma programação que visa tornar os nossos filhos bitolados para serem jogadores de futebol ou cantoras ou dançarinos do TikTok. Pais que, em vez de darem limite para os filhos estão dando aos pais ordem para o que fazer. Pastor, meu filho tem 2 anos, eu não sei o que fazer com meu filho com 2 anos. Não sabe o que fazer com o filho. Porque a criança manda na casa. Por quê? Porque não tem princípios. Onde estão os valores e princípios cristãos? Onde está o ensino da palavra de Deus? Como ser pai, como ser mãe? Como ser marido, como ser esposa? Como ser ovelha? Como ser cristão? Como ser cidadão? Como proteger a unidade da igreja? Como proteger a unidade da família? Como proteger a unidade da sociedade? Como proteger a saúde da sociedade? Onde estão? Um povo que gosta de pão e circo. Futebol, carnaval, samba. E a gente não pode esquecer da picanha com a cervejinha na laje. Judá viu tudo que estava acontecendo com Israel. E ninguém sentiu nada, nenhum constrangimento. Ainda que Deus estivesse enviando os profetas. Profetas que pagaram o preço. E ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas e os príncipes e a todo o povo, dizendo: esse homem, está falando de Jeremias, é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvis com os vossos ouvidos. Só porque Jeremias disse o que Deus mandou dizer. Se vocês não se arrependerem, não tomarem posição, o pau vai quebrar. A giripoca vai piar. E não vai ter para onde correr.
Eu queria estar pregando outra coisa, irmão. Cansei, desisti de falar para Deus, Senhor, poxa, eu queria ser desses pastores aí que pregam mensagens aí, Senhor, que as pessoas, um fica, não, vamos lá na nossa igreja, cara. O pastor lá tem uma palavra de vitória sobre a sua vida. Por quê? Porque é só encheção de linguiça, do só vitória e do profetizo sobre a tua vida e você vai vencer. Eu já desisti, irmão. Acho que depois de 23 anos, uma de duas coisas, ou a gente se rende ou a gente se rende, né? Eu já me rendi. Eu não consigo pregar aquilo que Deus não quer. Eu queria poder estar pregando uma palavra de alento, uma palavra de dizer para você, meu irmão, porque Deus tem essas palavras, são promessas de Deus. Há cheio de promessas aqui, que eu posso pregar para abençoar você e você sair daqui para viver essas promessas. Mas em pecado, você não vai viver, vai ser mentira. Mentira na minha boca. Porque será mentira na sua. Porque na hora que sai daqui, você tem que viver o que está aqui, princípios e valor de Deus. Para ser abençoado, você não está vivendo. E está permitindo o país caminhar nessa direção. Você e todos dessa nação, que são cristãos, que são igreja de Jesus, e que estão permitindo isso. Eu só tenho um alento. Sabe qual é? Israel foi destruído. Destruído. Aquela menina teve a família dela destruída. Talvez os pais tenham sido mortos. A gente não sabe, a Bíblia não fala. Só diz que ela foi levada escrava para a casa do general Naamã. Israel estava esbagaçado. Mas tinha um profeta lá. Quem se lembra o nome dele? Eliseu. E a Bíblia não diz que Eliseu estivesse lá sofrendo a opressão dos assírios. Pelo contrário, Eliseu estava lá, exercendo o ministério profético dele. E qual era o ministério profético de Eliseu agora? Consolo dos que estão arrebentados, destruídos e arrependidos. Porque Deus é misericordioso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é misericordioso. Se isso aqui virar uma Venezuela, Deus ainda permanecerá cuidando daqueles que lhe foram fiéis. Mas por estarem no mesmo barco, sofreremos todos a mesma consequência. Só que aqueles que estão no barco, fazendo de conta que está tudo bem, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ao que me honra, honrarei. Mas o que me despreza, será desmerecido. Você acha mesmo que Satanás tem quem para usar, para envergonhar, para usar como chiclete, até perder o sabor, senão aqueles que se dizem ser cristãos. E o que restará será capitular, desistindo de ser cristão, ou ser cristão, sofrendo gravemente. E se essa palavra você não crer como palavra de Deus, o avisado vê o mal, se esconde. O tolo paga para ver. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A minha oração e o meu clamor nesses últimos dias tem sido, Senhor, quem diz que é cristão, mas está vivendo esse oba-oba, eu peço ao Senhor, tenha misericórdia dessa nação, por causa daqueles que estão vivendo angustiados, temerosos, se borrando, porque sabe o que pode acontecer. Porque o Senhor é justo se o Senhor permitir que aconteça. Mas como a tua palavra diz que o Senhor chama muitos, mas poucos o Senhor escolhe. Como o Senhor escolheu 300 com Gideão, tenha compaixão dessa nação. Por aqueles que não dobraram os joelhos para Baal. E aqueles que dobraram, que seja a tua justiça para a disciplina. De modo que todo mundo saiba. Porque o Senhor é fiel. Você pode escolher, meu irmão, minha irmã, continuar vivendo, porque a gente aqui não vai excluir ninguém. Diferente do que andaram falando por aí. Eu, nem a comissão de ética dessa igreja, nós não fizemos nunca acepção de ninguém. Eu sei que no nosso meio tem gente que é fofoqueiro. Tem. E já está experimentando a situação
da desgraça e não se emenda, não se converte. É porque agente Satanás para destruir nossa comunhão. Porque assim, Satanás planta a semente maldita dele no meio do povo. Jesus mesmo disse, o joio sempre haverá no meio do trigo, mas eu é que vou arrancar. Mas pode estar certo. Os fiéis serão honrados pelo Senhor. Enquanto eu vejo o Birajara chegar aqui à frente e testemunhar, isso aí era vivia se borrando, pastor, mas eu vou abrir mão do meu emprego lá, eu sou gerente lá naquele posto de gasolina. Falei, você fez 4 anos de faculdade para ser gerente de posto de gasolina? Para viver de salário, para suportar certas coisas que você está suportando? Até quando? Você tem um poder que Deus te deu. E se você é fiel ao Senhor, e você tem sido, creia que o Senhor vai te honrar. Ele colocou nas mãos de Deus. Fez o seu melhor. Porque Deus não abençoa quem não é excelente. Deus não abençoa quem não faz com excelência. Deus não abençoa aquele que não vive o que diz a palavra de Deus. Façam aos homens como fazendo para Deus, para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. São esses que Deus abençoa. É você que Deus vai abençoar, se você fizer por essa palavra, a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está aí. Você dá mais atenção para o futebol do que a Bíblia? Você dá mais atenção para a Netflix do que a Bíblia? Você dá mais atenção ao Instagram, ao TikTok do que a Bíblia, a palavra de Deus? Você sabe ou você conhece a palavra de Deus? Se conheceres a verdade te libertará. Pensa sobre isso. Eu não sei, meu irmão, minha irmã. Eu não sei. Eu não sei se isso que pronuncia para o Brasil vai acontecer. Eu não sei. Eu não estou aqui para profetizar que vai. Está decidido e não importa o que a gente faça. Não. Eu estou aqui crendo que 2 Crônicas 7,14 ainda dá tempo. De que se houver nessa nação um povo que se chama pelo nome do Senhor, e se humilhar, e reconhecer, e confessar, e pedir perdão, o Senhor me perdoa, porque no Brasil inteiro tem milhões de pessoas passando noite, dia, sol, chuva, frio, calor, se manifestando, colocando seu posicionamento, dobrando o joelho e orando na hora de estar, enquanto outros estão festejando. Mas eu estou que nem o povo de Judá, Senhor. Estou nem aí, mas eu reconheço que eu estou errado nisso. Eu quero te pedir perdão. De fato, eu tenho ouvido a tua palavra, mas eu tenho me sentido tão insensível, me sinto frio, Senhor. Deixa eu dizer para você uma coisa da parte de Deus, meu irmão. Deus não vai fazer você sentir calor espiritual, não. É você quem tem que fazer isso. Sabe quando é que a gente consegue isso? Quando a gente chama a Deus, quando a gente busca Deus, quando a gente procura Deus, quando a gente paga um preço, deixando a carne para buscar as coisas do Espírito. Quando a gente jejua, quando a gente ora, quando a gente demonstra para o mundo espiritual e natural que Deus é o mais importante para a nossa vida. Quando a gente tem a oportunidade de fazer o que é errado e até levar uma vantagem, e a gente abre mão disso, dizendo, não, isso não é oportunidade, isso é um laço, isso é uma pedra de tropeço. Eu vou ficar sem, porque isso vai ser maldito na minha vida, eu não aceito isso. Eu vou viver santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor, meu irmão, minha irmã. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós não veremos a mão de Deus agindo em favor dessa nação, em favor das nossas famílias, em favor de um futuro com justiça, com liberdade, com oportunidade, com ordem, com progresso. Não veremos.